Primeiro, se você quer concluir processos, o primeiro passo que você vai ter que desenvolver é organização. Não adianta. Tentar fazer várias coisas bagunçadas não vai garantir para você que você vai concluir o processo com excelência. Porque não é só concluir o processo, é também você garantir que você está aprendendo com o processo. A gente tem conteúdos que falam sobre isso aqui, da importância da gente aprender com o processo, né? Que você vai desfrutar desse processo. Então, mais do que você realizar, é você poder aprender com esses processos que você está vivendo, que você está fazendo. Então, esse primeiro passo para quem precisa, para quem deseja concluir o processo, ele é muito importante. Então, aprenda. Organização é fundamental para que você possa concluir os processos da sua vida. Letícia, mas melhora para mim, o que são processos? Qualquer desafio que você queira realizar, que precisa passar por algumas etapas, vai estabelecer um processo. Dos mais simples do dia a dia, como cozinhar, limpar sua casa. Você não tem um processo? Primeiro você não vai varrer, depois você não vai passar pano, depois você não vai tirar o pó. São processos. Então, tudo que você for realizar, tudo, você vai passar pela organização. Não adianta. Por exemplo, não adianta eu colocar uma comida no forno, determinada comida, antes de temperar, senão não vai ter gosto. E aí não vai dar para desfrutar depois. Então é importante a gente entender as etapas. Como você vai, por exemplo, vou falar outro exemplo do dia a dia. Você vai lavar uma roupa, aí você primeiro coloca o amaciante, depois você coloca o sabão. Não vai dar certo. A ordem das coisas, ela é fundamental. E o que é organização? Organização nada mais é do que ordenar todas as coisas no meio do processo. Então, quando você ordena, coloca ordem, você está organizando. Por exemplo, uma estratégia de organização. Faça uma lista com todas as coisas que você precisa fazer de tudo, sabe? Lista de tudo. Lista dos seus processos em casa, lista do teu trabalho, lista das urgências, porque às vezes a gente tem tanta coisa para resolver que a gente tem uma lista de urgências. Mas depois que você estabelece essa lista, pode até parecer que você está perdendo um pouco de tempo, né? Ai meu Deus, tô perdendo tempo fazendo uma lista do que eu tenho que fazer ainda. Mas não é tempo perdido, porque depois de olhar para aquela lista, você pode começar, né, a estabelecer prioridade. Não, então isso aqui eu preciso fazer primeiro, isso aqui eu tenho que entregar primeiro, isso aqui eu tenho que realizar primeiro, porque isso precisa acontecer. Então a gente vai conseguindo ter essa troca para que a gente possa estabelecer a ordem com a qual as coisas vão ser feitas. Mais do que só ordenar as coisas, né, colocar numa lista, a gente precisa colocar em ordem o que vai ser feito ou não. Eu adquiri um hábito, não é um hábito muito longo, mas é um hábito recente, mas que tem me ajudado muito com o volume de atividades que eu tô tendo, de responsabilidades que eu tenho para desenvolver, dos projetos, do próprio Eva, de trabalho, uma série de coisas. Então, eu estabeleci um método que eu uso um cronômetro. Eu me programo quanto tempo aproximadamente eu vou conseguir me dedicar para aquilo, né, um timer, e eu estabeleço, por exemplo, 1 hora, eu tenho 1 hora para fazer essa atividade. E aí eu começo a contar 1 hora, quando ele apita, eu vejo mais ou menos se eu consegui ou não terminar, se eu consigo terminar antes ou depois do prazo. Por quê? Essa prática ela é muito saudável para que você saiba o tempo que você gasta para fazer as coisas, porque isso é o que faz a diferença para você conseguir evoluir e para você conseguir medir mesmo. Quando eu falo medir, não é um tom de comparação, mas é entender, será que eu conheço o meu tempo? Será que eu conheço a minha medida de trabalho? Será que eu sei quanto tempo eu gasto para fazer algumas coisas? Porque quanto mais organizada e quanto mais você se conhecer, melhor e mais produtivo vai ser o teu dia. Então essa primeira fase de organização, ela é fundamental. E na organização existem elementos que são muito, muito, muito importantes. Como você entender o volume das coisas que precisam ser realizadas, você entender o tempo, né, o prazo com o qual as coisas precisam ser estabelecidas e quais são os entregáveis. Então você precisa entender esses elementos para que você possa traduzir mesmo aquela necessidade em algum resultado. Por quê? Porque no final do dia, no final das contas, a gente mede as situações assim. Quanto a gente produz, quanto a gente realizou, quanto a gente fez, o que a gente fez, como a gente entregou, né? Na vida, a gente aprende com os processos, mas no dia a dia, a gente tem as nossas responsabilidades e as nossas metas, aquilo que a gente tem que entregar e desenvolver, tá bom? Então,
Esse é o primeiro passo para você que quer concluir processo. Só lembrando, você precisa de organização. Seja uma mulher organizada, porque se você está desorganizada, provavelmente todas as coisas ao seu redor vão estar desorganizadas. Se você tem dificuldade de se organizar, comece organizando coisas pequenas, para que você entenda a satisfação de ter algo organizado. Então começa organizando uma gaveta do seu guarda-roupa, começa organizando aquela caixinha de bagunça, começa organizando a forma com a qual você armazena alguma coisa na sua casa, começa organizando coisas pequenas para que você desenvolva uma satisfação na organização e aí sim você comece a aplicar satisfação, organização em todas as coisas da sua vida. Por quê? Porque é como se fosse um hábito mesmo, um novo hábito que você está adquirindo. Então você precisa, quando a gente começa a comer melhor, começa a ver que o nosso corpo está melhor, isso gera uma satisfação. Isso faz com que você tenha o desejo de continuar. E é exatamente isso que eu estou propondo para você. Então você começa a se organizar com coisas pequenas para que você possa absorver essa felicidade de organização nas coisas grandes. O nosso cérebro, a nossa vida, o nosso corpo, ele é totalmente organizado. É organizado, é a gente que bagunça. É a gente que bagunça os horários das nossas refeições. É a gente que bagunça as atividades que a gente está fazendo, querendo às vezes desenvolver o que é mais fácil pra gente, não o que é mais urgente. Então a gente precisa aprender a organizar, ordenar, listar, ordenar, né, pra gente entender a atividade, a gente entender o prazo, a gente entender o entregável, para que a gente possa cada vez ir mais longe nos nossos resultados.